Eu trabalho no Instituto Médico Legal há algum tempo e posso te garantir que, no começo, a rotina era o que se espera de um lugar como aquele. Corpos chegando, registros sendo feitos, o cheiro forte de formol no ar. Nada de muito diferente, nada fora do normal. Mas ao longo do tempo, comecei a perceber que havia algo estranho no ar. Algo que ninguém comentava, mas que era impossível ignorar. Tudo começou com um som. Não parecia ser nada demais no início. Era só um barulho distante, como se alguém estivesse arrastando correntes pelo corredor, mas muito fraco, quase inaudível. Eu sabia que ninguém estava ali. O IML estava quase vazio naquela noite, com apenas alguns corpos sendo processados e uma equipe mínima. No começo, pensei que fosse algum tipo de erro no sistema de ventilação ou algum equipamento mal regulado. Mas o som persistia. As noites seguintes foram se tornando ainda mais perturbadoras. O som das correntes ficava cada vez mais claro. Às vezes, parecia até vir de dentro do prédio, de algum lugar que eu não conseguia identificar. No entanto, sempre que eu investigava, tudo parecia normal. Não havia ninguém. Apenas os corpos que chegavam e o ambiente frio e impessoal de um lugar que é feito para lidar com a morte, mas que, em meu caso, parecia estar se tornando um lugar onde o desconhecido começava a tomar forma. Certa noite, depois de concluir os registros de mais uma vítima, decidi ficar um pouco mais e investigar o que estava acontecendo. Eu não podia mais ignorar aquela sensação crescente de desconforto, de que algo estava errado. O som das correntes não parava. A cada noite ficava mais alto, mais claro. Eu sabia que não estava imaginando aquilo. Eu caminhei pelos corredores vazios do IML, com passos lentos, tentando localizar a origem do som. Ele vinha do fundo do corredor, da direção da sala de necropsia. O prédio estava em silêncio, exceto por aquele barulho que parecia ser produzido por algo pesado sendo arrastado sobre o chão de concreto. Quando cheguei perto da porta da sala de necropsia, o som parou subitamente. Eu hesitei por um momento, tentando me convencer de que não havia nada ali, que era apenas minha mente jogando truques em mim. Mas a sensação de que algo estava errado continuava a crescer dentro de mim. Respirei fundo e abri a porta lentamente. Dentro da sala, tudo estava no lugar. As mesas de aço inoxidável estavam vazias, os corpos armazenados nas câmaras refrigeradas, como sempre. Mas o ar estava diferente, mais denso. Havia uma pressão ali, algo que me fez sentir como se estivesse sendo observado, mesmo estando completamente sozinho. Foi quando o barulho das correntes recomeçou, dessa vez bem mais forte, como se algo estivesse sendo arrastado para fora de um dos armários de corpos. Eu não sabia se devia ir até lá ou simplesmente sair correndo, mas a curiosidade me tomou. Caminhei até o armário de onde o som vinha, e quando estava prestes a abrir, o barulho cessou de repente. O que eu vi, ou melhor, o que eu senti, foi indescritível. Não era nada físico. Não havia correntes, nem alguém ali. Mas o ambiente parecia carregado, como se uma presença estivesse ali. Uma presença que não se conformava em ser deixada para trás. Eu queria sair dali, mas meu corpo não me respondia. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. O que estava acontecendo? Era um truque da minha mente? Ou havia algo naquele lugar que eu não estava vendo? Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. A porta do armário de corpos, que estava fechada, começou a se mover. Não se abriu por completo, mas o suficiente para eu perceber que algo estava ali. Não sei o que era, mas o ar gelado que emanava de dentro me fez arrepiar. Eu sabia que deveria sair, mas uma parte de mim não conseguia deixar de ficar ali, fixado, preso àquela sensação desconcertante. Eu precisava saber o que estava acontecendo. E foi nesse momento que a minha própria mente começou a jogar truques em mim. A sensação de que algo estava se aproximando, algo que queria se libertar,
aumentava a cada segundo. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, uma saída racional. Mas naquele momento percebi que não haveria nenhuma resposta fácil. Eu estava começando a entender que aquele lugar não era como os outros. O IML, com todo o seu caráter frio e impessoal, estava guardando algo ali. Algo que talvez eu não estivesse pronto para entender. Agora, se você está acompanhando essa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Temos muito mais histórias como essa que vão mexer com sua mente e te deixar com aquela sensação estranha de que o desconhecido nunca está tão distante quanto parece. Enquanto me recuperava daquela sensação, percebi algo ainda mais estranho. A porta do armário, que antes estava apenas se movendo, agora estava completamente aberta. Mas não havia nenhum corpo ali. Nada além do vazio, do frio e do silêncio opressor. Algo ou alguém tinha estado ali. Mas quem? E o que eles queriam? Eu fiquei ali, parado, observando a porta do armário aberta, o vazio lá dentro me encarando. O som das correntes tinha cessado, mas o silêncio que tomou conta do ambiente era ainda mais perturbador. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu tentei racionalizar a situação, procurar uma explicação. Talvez algum dos corpos tivesse sido removido ou algo estava acontecendo com o sistema de refrigeração. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não tinha explicação lógica. Eu estava sozinho, e ainda assim, sentia que não estava. Com a adrenalina tomando conta de mim, olhei ao redor da sala tentando entender se havia alguma pista, algo que explicasse o que estava acontecendo. O frio na sala se intensificava, mas não era o tipo de frio natural de um lugar como aquele. Era um frio quase insuportável, como se algo ali estivesse sugando toda a energia ao meu redor. Eu tinha que sair dali, mas algo me impedia. Eu sentia uma força invisível, mas muito real, me mantendo preso, sem forças para dar o primeiro passo em direção à porta. Foi quando eu ouvi novamente o som das correntes, mas dessa vez era diferente. Não vinha mais de dentro da sala, nem do corredor. O som estava vindo de cima. Olhei para o teto, como se aquilo fosse de alguma forma possível, mas era como se as correntes estivessem sendo arrastadas em algum lugar por cima de mim, como se estivessem caindo de uma grande altura. Meus olhos se moveram freneticamente, buscando entender de onde poderia vir aquele som. Eu dei um passo atrás, sentindo meu coração acelerar. Quando minha mão tocou a parede ao lado, o frio era tão intenso que me fez retirar a mão imediatamente. O que estava acontecendo ali? Eu sabia que algo não estava certo, eu não sabia o que era, mas a sensação de que não estava sozinho era inescapável. Meu instinto foi me afastar, mas ao dar um passo para trás vi uma sombra se mover à minha esquerda. Não era um reflexo, nem algo que pudesse ser explicado. A sombra não se encaixava em nenhum dos objetos ao redor. Parecia viva, pulsante, como se estivesse esperando por algo. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sido arrancada de mim. O pânico tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria entender, queria saber o que estava por trás daquela sensação. Eu olhei novamente para a porta do armário. Aquelas correntes, eu sabia o que eram, ou melhor, o que representavam. Eram uma lembrança de algo que não queria ser esquecido. Algo que estava preso ali, no fundo daquele lugar, e que não iria embora. E foi nesse momento que entendi. As correntes não eram apenas um som. Elas eram uma metáfora, uma chave. A chave para o que estava acontecendo ali. Eu queria sair. Eu precisava sair. Mas ao olhar para a porta da sala, eu vi uma figura. Era uma silhueta escura, indistinta, que apareceu de repente. Ela estava de pé, como se estivesse esperando por mim. Eu não conseguia ver seu rosto, mas a presença era tão densa que eu quase podia sentir o peso de seu olhar, mesmo sem saber onde ele estava. A sombra não se movia, mas eu sabia que ela me observava, me vigiava. Eu sabia que ela não iria deixar que eu saísse facilmente.
Minha mente estava em pânico e eu não sabia mais o que fazer. Eu tentei me afastar, mas como se uma força invisível me segurasse, não consegui dar mais um passo. A presença estava em todo o lugar. A porta do armário se fechou lentamente, de uma forma quase imperceptível, e o som das correntes de algum lugar continuou, mas agora parecia mais próximo. Algo ou alguém estava por trás disso. Eu estava começando a entender que o IML não era apenas um local de trabalho, era um lugar onde algo tinha sido deixado para trás e aquilo não estava disposto a ir embora. Nesse momento, uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. O lugar, que sempre tinha sido frio e impessoal, parecia agora apertado, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. O silêncio era denso, mas ao mesmo tempo havia algo em movimento, esperando para se revelar. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Eu precisava sair, mas à medida que me aproximava da porta, percebi algo que me fez parar imediatamente. O som das correntes estava mais forte, mais claro, como se elas estivessem se arrastando atrás de mim, cada vez mais perto. Eu olhei para trás, mas não havia nada, apenas o vazio. E então, eu percebi, não estava mais sozinho. O ar ficou pesado, mais denso, e meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o que estava acontecendo. Eu queria correr, queria fugir dali, mas algo me prendia. Não era mais o medo que me paralisava, era uma sensação estranha, uma força invisível, como se o próprio ambiente estivesse me segurando, me impedindo de sair. O som das correntes estava mais próximo, mais nítido, e agora eu sentia que ele vinha de trás de mim. Mas quando olhava, não havia nada. Eu respirei fundo e olhei para a porta. Estava tão perto, mas a distância parecia interminável. Cada passo em direção à saída era como nadar contra uma correnteza forte. Algo me puxava para trás. Eu sabia que o que quer que estivesse ali, naqueles corredores vazios, não me deixaria sair tão facilmente. Quando finalmente alcancei a porta, estiquei a mão para puxar a maçaneta, mas, antes que meus dedos tocassem o metal frio, o som das correntes se intensificou de forma abrupta, fazendo meu corpo tremer. Algo estava atrás de mim, algo muito perto. Eu podia sentir a presença se aproximando, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso, mais gelado. Virar-se para encarar o desconhecido foi a última coisa que eu queria fazer, mas era inevitável. Com o coração batendo forte, olhei para trás. Aquela sombra, a mesma que eu tinha visto antes, agora estava mais definida, mais visível. Ela estava parada, imóvel, mas parecia crescer em tamanho, tomando toda a sala. Não era uma figura humana, nem nada que pudesse ser classificado como algo familiar. Era uma presença, um vazio negro que parecia estar sugando a luz ao seu redor, como uma mancha escura na realidade, incapaz de ser explicada por qualquer lógica. O som das correntes continuava, agora vindo diretamente de dentro daquela escuridão. Eu não sabia o que fazer. A porta estava a alguns centímetros de distância, mas a sombra estava entre mim e a saída. Cada vez que eu tentava dar um passo, parecia que as minhas pernas se tornavam mais pesadas, como se o chão estivesse me absorvendo. A sombra se movia lentamente em minha direção. Eu podia ouvir agora o som de algo se arrastando, mais próximo, mais forte. Era como se as correntes, aquelas que antes eu só ouvia, agora estivessem sendo arrastadas em um movimento regular e ininterrupto, mais rápido. Eu tinha que sair, não importa o que fosse aquela coisa. Eu precisava sair daquele lugar. Com um esforço sobre-humano, consegui mover os pés e dar um passo atrás. Um passo, 2 passos, até que finalmente consegui alcançar a maçaneta. Eu girei a chave rapidamente com as mãos trêmulas e, ao abrir a porta, o som das correntes cessou de repente. O silêncio era absoluto. Eu estava na rua,
O ar gelado da noite me envolveu assim que saí para fora do prédio. Mas a sensação de não estar sozinho não desapareceu. Era como se a presença, aquela sombra, ainda estivesse ali, observando de longe, esperando talvez. Quando olhei para o prédio do IML, uma sensação de alívio me invadiu, mas também uma sensação estranha de que algo ainda me seguia, como se o próprio lugar estivesse me chamando de volta. Olhei para trás uma última vez e por um breve momento achei que vi uma figura, uma silhueta, na janela do segundo andar, mas ao piscar, ela desapareceu. Desde aquela noite, nunca mais voltei ao IML. O som das correntes ainda ressoa na minha mente e às vezes, quando a noite está especialmente silenciosa, eu posso jurar que o ouvi novamente. Não sei o que era aquilo, não sei o que aconteceu naquele prédio, mas sei que aquilo nunca me deixará em paz. E se você achou essa história estranha e assustadora, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o like. Mais histórias como essa estão por vir. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Eu tenho certeza de que há muito mais para descobrir, mas algumas coisas como essa são melhor deixadas para trás. O IML ainda está lá, a mesma fachada fria e impessoal, mas dentro há algo mais, algo que nunca deve ser esquecido. Eu não sei o que me espera se eu um dia voltar, mas tenho certeza de que, se o fizesse, algo me seguiria. Talvez seja o que sempre acontece quando você se depara com o desconhecido, com o que não pode ser explicado. O IML é só um prédio. Mas às vezes é nos lugares mais impessoais que as coisas mais estranhas acontecem. E o que eu vivi ali, o que eu ouvi, o que eu senti, não posso chamar de coincidência. Foi real, de uma forma que não consigo compreender completamente. Agora, à noite, quando o vento sopra de forma mais fria e o silêncio toma conta, eu me lembro das correntes. E por mais que tente esquecer, sei que uma parte de mim nunca vai conseguir deixar aquele lugar para trás. E por isso, eu termino essa história aqui. Porque às vezes é melhor não saber demais. Às vezes, o silêncio é a resposta que precisamos ouvir. Se você chegou até aqui, agradeço por me acompanhar. E lembre-se, se você estiver por aí, em algum lugar sozinho, com o silêncio ao seu redor, pense bem. Às vezes, o que fica atrás de uma porta, o que se esconde nos cantos sombrios, é melhor não ser descoberto. Boa sorte e até a próxima história.